Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente. Dessa vez, vamos bater um papinho? Eu estava realizando umas gravações, até deixei aqui uma câmera ligada aqui em cima. Vamos bater um papo que legal, que é interessante. Hoje eu acordei 9 horas da manhã, né, porque eu durmo às 4. Sim, eu durmo pouco, porque eu trato pessoas, eu faço algo da vida, né? Então eu estava ajudando pessoas, tratando pessoas, sobre a alcunha, claramente, do Ministério Público e tudo mais. E eu estava, então, trabalhando e vi palavras ofensivas à minha pessoa. Ataques bem agressivos. Eu falei, caracoles, estranho. Abri lá o perfil dessas pessoas, todo criança, adolescente. Falei, alguém está falando mal de mim. Para ter esse público adolescente vindo em cima de mim, deve ser o Felipe Neto. Não é possível, o Felipito está falando mal de mim, mas eu nunca falei nada do Felipito na internet, é uma pessoa que eu tenho um apreço, eu não tenho nenhum problema com o Felipe Neto. E aí eu recebi no e-mail, senhor Gorgonoide, falando mal de mim, me atacando em um podcast. Eu falei, caracoles, mandei para o meu advogado, falei, por favor, dá uma olhada nisso, caso realmente precise, a gente entra com uma ação judicial contra o Gorgonoide e contra o pessoal do podcast, sem problema nenhum, a gente processa ele civil e criminalmente e resolve isso. Estou cansado de ter que perder meu tempo, o tempo de tratamento, qual eu aqui me predisponho a ajudar as pessoas, estudar música, fazer o meu corre diário para escutar ladainha. Não, a gente manda para o judiciário, processa e resolve. E aí eu fui ver, o podcast é um Redcast. Cara, Redcast é um podcast comunista? O que é um Redcast? Só pode ser comunista, eu não sei o que é um Redcast. E aí eu me deparo com outro conceito que eu não... Cara, eu não assisto essas coisas, eu não acompanho essas... É sério, enquanto as pessoas estão discutindo isso, eu estou lendo livro. Enquanto as pessoas estão discutindo isso, eu estou fazendo pós-graduação. E aí eu fui na internet, que é o pai dos burros hoje, né? Internet, me responde o que é um Redcast, o que é esse conceito? É um conceito chamado Red Pill. Então o movimento Red Pill revela a face cruel e reacionária do machismo nas redes sociais. Machismo! Machismo nas redes sociais. Inaceitável iniciativa de cunho misógino reverbera planeta fora, em onda cujo hashtag alcançou inacreditáveis 44 bilhões de otários, de visualizações. Machismo. Cara, eu achei que eu tinha visto de tudo nessa vida. Mas podcast de macho, eu lembro. Eu nasci em 1975, eu tenho 49 anos de idade, eu vou fazer 50. É absurdo ter que escutar um negócio desse tipo. É sério, é surreal a depreciação humana, como o ser humano está ficando maluco. Vamos lá. Então nós temos aqui, né, um cara com pinta de um bad boy, sem camisa. Esse aqui é o cara do Thiago Schultz, que não é do meu querido das paletas Schultz, é um dos expoentes brasileiros do movimento, Festival de Preconceito nas Redes. Esse aqui é o cara do Campari, né, que ficou famoso nas redes sociais. Então nós temos aqui o tipinho, né, todo bombadinho. A mulher de valor se adapta ao estilo de vida do homem. O propósito do homem está sempre acima do propósito da mulher. Exerça uma autoridade protetora e comande. Homens não devem pedir a mulher em namoro, elas devem pedir primeiro. Cara, quanta imbecilidade. O polo natural é o homem como líder e a mulher como liderada. A mulher guarda o sexo e o homem guarda o relacionamento. Então, se você é um imbecil, esse é um movimento para você. Esse é um movimento de misoginia, esse é um movimento de idiotas, que perdem o tempo, então, bradando, que nem animais, predeterminando o que a mulher deve ou não. Infelizmente, dentro do cristianismo, isso foi visto. O cristianismo tinha como preceito que a mulher era submissa ao homem.
tá? Isso é visto nas vertentes protestantes e isso também é visto nas neopentecostais, onde a mulher deve submissão ao homem, tá? Isso qualquer idiota pode pesquisar na internet e vocês vão ver. Até mesmo algumas igrejas segregam, então mulheres vão para um lado, homens vão para o outro. A mulher anda atrás do homem e ela não tem voz. É algo doentio, tá? Sem dúvida nenhuma. É algo para pessoas que precisam de tratamento. E eu, hoje, como um psicanalista, tá? Eu quero deixar bem claro que eu tenho formação em psicanálise, especialização em psicanálise, tenho pós-graduação em psicologia, pós-graduação em outras atividades e outras áreas dentro, então, da parte da psique humana. E como psicanalista, eu posso oferir que pessoas que têm esse comportamento mediante o que Freud, então, trata, pode ser até um complexo de Édipo negativo, tá? Ou seja, esse símbolo masculino atrelado então à representação do pai, face então a conflitos maternos, então problemas seríssimos, ou complexos de narcisismo observado junto aos seus agentes, ok? Lembrando que a psicanálise, para traçar um padrão dentro do observado do comportamento, basta um único bate-papo em observação do mesmo, junto ao que nós chamamos então de discurso livre, o qual nós podemos dar o direcionamento sobre quais são os apontamentos necessários de hoje observados logo na primeira sessão, tá? Então, uma pessoa que tem esse direcionamento, claramente, ele tem um complexo de inferioridade junto à mulher, ele tem complexos vistos junto com a sua mãe, relacionamentos maternos e muito apoio à imagem masculina, tá? Em alguns casos, dependendo, pode ser até recalque. Pode ser recalque com relação à sexualidade, tá? Então, Freud trabalha muito essa questão do recalque, já que alguns comportamentos homossexuais podem ser observados face, então, ao seu recalque, se apoiando numa imagem masculina, nessa questão de eu sou macho, onde, na verdade, ele fala o contrário, eu quero um macho. Então, dentro do viés do recalque, isso também pode ser tratado. Então, é um show de comédia. Só pode ser. Então, eu posso analisar essa questão como um show de comédia. Então a gente vai ver o que esse Radcast, o Gorgonoide, fala sobre mim, porque eu não vi. E a gente está vendo em tempo real, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo com esse tipo de coisa, com pessoas para tratar, com análise de casos para fazer e com, obviamente, meus estudos em psicanálise clínica, psicologia e outros estudos que eu estou fazendo. Você sabe uma treta grande que eu tive gigantesca? Ninguém nem deve lembrar. Eu coloco, então, gigantesca. Nando Moura, Marcelo Brigadeiro, aprendam com quem realmente é o rapaz que causou uma treta gigantesca com o Gorgonoide, tá? Porque o Gorgonoide, ele é visto como uma pessoa que causou muitos problemas junto a essas duas pessoas que eu citei e outros grupos que tinham suas bolhas pré-determinadas e ele ficava atacando e tudo mais. E claramente algumas pessoas também fizeram devolutiva. Então, Nando Moura, aprende com o mestre. Aquele cara lá que achava assombração, né? Ficou famoso uma época. Fiquei famoso uma época. Na verdade, a fama nunca foi o meu alicerce, porque eu já fazia um trabalho antes na internet e bem antes disso, referente então aos tratamentos complementares, que aqui eu me predisponho a fazer com autorização do Ministério Público e seguindo as portarias do Ministério da Saúde. Mas o Gorgo, ele me associa somente à pessoa, então, que vê a assombração. Que achava assombração? O Spook House. Spook House? Spook House? É. Porque O Sérgio! Com ele, mano, eu tava igual o Beluga nessa live. Esse cara é meio estranho, mano. Ele sumiu. Peraí, eu sou estranho. O cara tem um Radcast, o cara, ele propaga, então, o ódio contra a mulher com a supremacia do homem, e eu sou estranho. Pois é. Ele sumiu, né? Tipo, ele teve um hype cabuloso agora. Sim, Foi lá no canal dele e sumiu. Cara, é mesmo que isso aconteceu. Eu não sumi, eu tô aqui. Eu faço vídeo, geralmente 3, 4 vídeos na semana, segunda, terça, quinta e sexta.
Diminuí os vídeos porque eu pulverizei bastante na plataforma. São mais de 5 mil vídeos e eu foquei em outras coisas na minha vida. A questão é, eu não sou cria da internet, eu sou um homem da vida. Essa é a diferença. A internet, para mim, foi só mostrar para as pessoas que tem coisas relacionadas à casa delas, onde a gente poderia mostrar e fazer com que as pessoas entendessem, por meio das energias de suas casas, os problemas que aconteciam em suas vidas. Claramente, de cunho religioso, uma vez que tudo que eu faço está atrelado ao budismo tibetano. E as pessoas, então, gostaram. Porém, eu não sou podcaster, eu não vou em podcast como vocês vão. Eu não me importo. O que me importa é o trabalho que eu realizo. Quando eu cumpro todas as minhas obrigações ao longo do meu dia, da minha semana, do meu mês, aí eu vejo a possibilidade de ir em podcast. Eu recebo todos os dias convite para podcast, mas infelizmente eu não consigo abranger todos. Por quê? Porque eu tenho primeiro as minhas obrigações, que são os meus pacientes. Então eu não sou cria de podcast. Outro ponto, o desgaste de um podcast é enorme. Eu gasto gasolina, que ninguém me paga. Eu gasto estacionamento. Teve estacionamento que me custou R$100. Não tenho devolutiva disso. Fora ficar 5, 6 horas sentado, sendo entrevistado, que cansa. Pois eu tenho outras coisas para fazer. E outra, o meu trabalho acontece de noite, que é onde os podcasts, então, vão acontecendo, os horários de noite. E eu não tenho como abrir mão dos meus pacientes para poder ir em podcast. A minha prioridade sempre será aqueles que pagam pelo meu serviço. É somente isso. Outra coisa muito me impressiona, o seu Serjão, né? Eu acho que é engraçado, ele deve ser muito descolado da internet, leia-se separado, porque eu fiz 3, 4 vídeos falando sobre o Serjão e pedindo para a gente poder treinar junto. Mas é só para vocês verem, e aqueles que acompanham o canal sabem que sempre eu falo, ô Serjão, vamos treinar junto, mas os vídeos não chegam no mesmo. Ou ele não vê, ou ele prefere dar desentendido, mas eu sempre falei pro Serjão, pô, vamos puxar um ferro junto, vamos treinar junto, vamos conversar em off, só para a gente poder brincar, se divertir, trocar uma ideia entre a ciência e a religião, tá? Caso o Serjão não saiba, eu tenho pós-graduação em teologia, pós-graduação em ciências da religião, pós-graduação em história do cristianismo. E eu não sou fanático e nem sou cristão. Então a gente pode ter uma discursiva muito legal sobre o que é academicamente a religião, usando Mircea Eliade, usando Tyson, usando acadêmicos para a gente conversar. É simples assim. Mas, infelizmente, Serjão, não chega até você esse tipo de coisa. E eu também não tenho mais paciência em podcast. Então, por isso que eu te falei, se quiser treinar, marcar um dia, a gente usufrui, né, de um treino junto e conversa, longe das câmeras, como pessoas normais, se encontrando por um treino. Esse é meu convite para você, o qual eu não faço ao Gorgonoide, mas eu faço a você. Não, você pega o canal dele agora e continua fazendo vídeo, mas não pega view não. É Spook House, né? Por que não pega views? Porque você não sabe disso, Gorgo. Porque, infelizmente, algumas pessoas que me atacaram na internet, de grande porte, canais grandes mesmo, vieram com viés dizendo, não pode ter um canal de religião com mais de 1 milhão de inscritos. E começaram a me atacar em várias redes sociais, inclusive utilizando do Discord. E aí, claramente, quando o YouTube recebe tantas notificações ruins para um canal, ele coloca o teu canal no Black Shadow, ou seja, você vira uma sombra. Foi o que aconteceu comigo. Eu entrei em contato com pessoas do YouTube, pessoas que trabalham lá e de conhecidos, amigos realmente, eles falaram, sim, o seu nome está na lista negra do YouTube e o seu canal não vai mais fazer, então, a performance que tinha antes. Todas as pessoas sabem que o YouTube, então, tem canais que ele pega como queridos e tem canais que ele coloca em Tier 2, Tier 3, Tier 4 e assim vai. O meu canal foi caindo porque essas pessoas me atacaram. Essas pessoas foram processadas, perderam o seu processo, mas mesmo assim eu não consigo recuperar as views do meu canal. Mas perderam. Foi só por isso, cara. Só que como eu não faço, não pago o YouTube para ter views, não pago o YouTube para ter inscritos, e eu não tenho esse viés, porque meu canal é só um espelho, uma vitrine daquilo que eu me predisponho a fazer, para mim tudo bem, cara. Assiste quem quer. Muitas pessoas, elas simplesmente vêm de outros podcasts, como o Plugado, que foi um puta de um podcast legal. O Vilela me trouxe muitos pacientes.
Quem mais? O Flow me trouxe 300 mil inscritos, mas eles foram saindo com o tempo. Por quê? Porque em sua maioria eram jovens que não tinham dinheiro para pagar o meu tratamento. Então é aquela coisa, tio Spook, tem um espírito na minha casa. Eu sinto, minha consultoria custa tanto. Eu não tenho dinheiro. E saíam do canal, cara. E saíram. Eu não vou ficar pagando e movimentando minhas redes sociais, porque primeiro eu não tenho tempo para isso. Segundo, porque eu não tenho esse viés. Eu atendo um grupo muito bom de pessoas por mês. Se eu tiver uma expansão muito grande de outras pessoas assistindo o meu canal, eu perco o compasso de poder atender essas pessoas e vai entrar numa fila de espera de 1 ano, coisa que não é hoje, mas se entra em 12 meses de fila de espera, eu prejudico aqueles que contrataram meu serviço, pois ele não vai ter a mesma qualidade, e eu afeto, então, todos aqueles que estão aguardando pelo tratamento. Então eu não posso ficar criando um canal gigantesco porque eu não consigo atender a demanda daqueles que estão me procurando para tratamentos. Então eu acho ótimo como está, porque eu tenho um rendimento muito bom mensal, consigo atender todos aqueles que realmente estão precisando e eu não tenho o meu apelo à imagem, pois eu não sou um youtuber, eu sou um terapeuta e um psicoterapeuta. Foi aquele meio estranho, porque uma vez eu vi o Brigadeiro conversando com ele. Foi do ele caralho. Falou, não, porque que não sei o que, eu encontrei uma Olha, criança na 1.700 China. mil, Caramba. 850, 1.400. Cara, Sim, por que acontece isso? Porque eu fui para a lista negra do YouTube. Muitos canais acabaram caindo nisso. E tem muitos canais que estão perdendo views hoje. Muitos. Por quê? Porque, de novo, o YouTube predetermina os tiers. Então, quem está na liderança, quem realmente faz, né, essa parte de atrair canais, se pulverizar dessa maneira, se apoiando em outros canais, acaba conseguindo, Gorgo. Eu não. E outra, novamente, eu não sou um youtuber. Eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta que busca ajudar as pessoas. Se eles querem assistir os vídeos, ótimo. Se não querem, eu não obrigo, não peço like. Não tem um vídeo meu falando like ou se inscrevam. Não tem. Porque eu acho que cabe a cada um decidir o que quer. Aconteceu alguma coisa, então. então, Não, aconteceu. feio. Tipo, igual quando ele. Mano, ele ficou puto comigo, cara. De jeito nenhum eu fiquei puto com você, Gorgo. De jeito nenhum. Sabe por quê, Gorgo? Quando a gente estava conversando, eu estava tentando te mostrar um viés acadêmico sobre a teologia. As pessoas não sabem. Como aconteceu isso? Você tinha, junto com o Caio Botura, um podcast chamado Brain Games. Então vocês falavam com todo mundo. E um dia vocês chamaram Lucas Lira. E o Lucas Lira contou sobre mim, sobre o dia que eu analisei o vídeo dele de Acapulco e mostrei para o Lucas Lira o que realmente tinha. Só lembrando, o Lucas Lira, ele foi uma pessoa que me chamou pessoalmente em sua casa. Tanto quando ele morava aqui no Morumbi, Morumbi ele morava, e outro que ele morava, e depois ele se mudou, foi para uma outra casa, que era um Airbnb, e eu fui lá. Então ele me testou pessoalmente, como outros youtubers fizeram. Teve youtuber que falou, eu só vou contratar o seu serviço se você mostrar que realmente é real. Eu fui até a casa desse youtuber sem gravar para mostrar que era real, Gorgo. Então você teve lá o seu Brain Games, e eu conheci o Caio Botura pelos canais, pelo vídeo dele, que ele filmava ele nos Estados Unidos, a neve, filmava a escolaridade, como era lá, e eu adorava ver os vídeos do Caio Botura. E eu mandei um e-mail falando, eu gostaria de participar porque eu gosto do Caio. Tanto que eu abro o podcast falando, cara, eu gosto muito de você. E o Caio agradeceu e tudo mais, e nós começamos a falar sobre religião. Eu tenho pós-graduação em ciências da religião, eu tenho pós-graduação em teologia, teologia sistemática, teologia em religiões comparadas, Gorgo. Então eu tenho um princípio acadêmico sobre esses estudos, pois eu tenho pós verificado por 2 faculdades. Não é uma pós livre, é uma pós-graduação registrada e reconhecida pelo MEC. E eu calmamente estava mostrando para você que você, então, tinha um viés de leitura bíblica ipsis literis, ou seja, você acreditava que ler a Bíblia na sua íntegra era realmente o suficiente. E não é.
Por isso que existe faculdade de teologia, a Metodista, o Mackenzie tem, a PUC tem, que é bacharelado em teologia. Para quê? Para que a gente possa fazer hermenêutica bíblica, a gente possa fazer exegese bíblica. Ou seja, a Bíblia é um compêndio de poesias, ela é uma eterna poesia, tá? Onde você tem fatores históricos, fatores políticos, econômicos, que devem ser compreendidos para que a gente possa elucidar, então, dentro do conceito de um povo hebreu, o que aconteceu. O Velho Testamento faz parte, então, do judaísmo e o Novo Testamento dá origem, então, à religião cristã. Ok? E eu estava só tentando, e eu não fiquei puto com você, porque em nenhum momento eu aumentei a voz com você, em nenhum momento eu te distratei, em nenhum momento eu fui agressivo. Em nenhum momento. Todos que viram que eu estava extremamente calmo. E veja, eu tenho 2 docências em ensino religioso e uma docência em ensino superior. Eu sei dar aula, eu sei me comunicar, eu sei falar com as pessoas. Dentro do budismo, o próprio Siddhartha Gautama, ele elucidou vários milhões de métodos para poder elucidar pessoas de diversas classes sociais, de diversas formas de pensar. Então, cabe a nós, já que eu tenho docência e ensino religioso, ensinar as pessoas e, por meio de métodos, poder mostrar o que é. Eu nunca fiquei bravo com você, Gorgonoide. Nunca. Ficou putaço, porque os caras pegaram a live que a gente fez na época, tipo, entrevista, só que eu encurralei ele igual eu fiz com você aqui. Você nunca me encurralou, cara. Eu não sei de onde você tira essas coisas. Você simplesmente bateu um pé dizendo, não quero, não aceito o que você fala. Eu ri e falei, sem problema nenhum. Você aceitar ou não faz diferença, pois isso é previsto nos livros acadêmicos de Geert Tyson, de Mircea Eliade, de diversas outras pessoas que elucidam os fenômenos e a teologia. Então, você acreditar ou não faz diferença nenhuma sobre o fato o que é. E você nunca me encurralou, cara. Nunca. Tá para nascer um homem que vai me encurralar. Que nenhum me encurrala. Tipo assim, mano, não é porque eu tô te questionando que eu sou seu inimigo. Eu nunca te tratei como inimigo. Nunca. Eu não sei de onde você tira isso, Gorgo. Eu não sei de onde você tira um viés tão ruim sobre as pessoas. Tão ruim, cara. Qual a impressão que você tem? Honestamente, basta você chegar para mim hoje e perguntar, pô, Spook, a gente tem alguma desavença? Claro que não. Eu não tenho desavença com ninguém. Quando eu tenho um problema com alguém, eu sento e resolvo. Da mesma maneira que aqueles que eu, então, entrei com uma ação judicial, eu tinha chamado. Cara, quer gravar comigo? Não. Cara, você quer conversar comigo? Não. Converse com o meu advogado. Várias vezes eu apaziguei situações, na época a Dani, que estava comigo, também apaziguou, conversando com as pessoas, dizendo, qual é o teu problema? Eu não acredito nele. Mas ele está dentro de um respaldo de religião. Você não pode dizer se acredita ou não. Porque você está aí enfrentando uma coisa que dentro do viés, então, legal, você perde. Da mesma maneira que eu não posso, então, enfrentar a Quimbanda, pois ele tem um viés religioso e uma proteção do Estado para existir. Embora eu não goste de pessoas que matem animais em pró a um rito, eu não tenho que falar absolutamente nada. Eu não tenho nada contra você, Gorgonoide. Eu não sei de onde você tira essas coisas, cara. Então eu tentei trazer as pessoas para dentro da minha casa, mas ninguém quis. Ninguém. Pergunta se você não sabe responder, o problema é seu. Você nunca falou isso, você não sabe responder. Eu sei responder todas as argumentações que você vem a ter. Todas. Por quê? Porque eu estou dentro de um viés acadêmico para poder elucidar. Eu posso trazer literaturas que comprovem tudo aquilo que eu estou falando. Não tem problema nenhum. A questão é você entender e falar, ok, o livro está aí, mas não quer dizer que é real. O cara passou a vida toda estudando, trouxe vários 20, 30 livros escritos mostrando academicamente e foi reconhecido academicamente pelos seus trabalhos, e você, que trabalha com construção civil, diz que aquilo não existe. A gente chama-se de lugar de fala. Para eu conhecer teologia, eu fui fazer pós-graduação em teologia. Para eu conhecer outras religiões, eu fui fazer pós-graduação em outras religiões e consegui certificados que me dão lugar de fala para isso.
Para eu trabalhar com a psicanálise, eu fui atrás de 2 faculdades que fornecem cursos de psicanálise. Todos eles, então, com um respaldo dentro daquela instituição. A vida é assim. A gente tem que ter lugar de fala para poder trabalhar aqueles assuntos. Se você tem um pós-graduação em teologia, você vai bater de frente com uma matéria de hermenêutica, que vai dizer para você, ei, você está errado. Aí eu quero saber, Gorgo, como você vai trabalhar esse conceito quando algum professor falar para você, seu viés está errado. Você vai falar que o professor é teu inimigo também? Cara, ele falou assim, não, que eu vi o vídeo, mano, pensa comigo aqui, presta comigo, capaz de mexer o celular. Eu tô olhando o chat aqui, velho. Foda-se o chat, mano. O chat não tá aqui não, deixa o chat aí. Manda superchat aí, galera. Olha como é que eu encurralei ele ficou bucetado. Encurralou. Gorgo, você nunca me encurralou. Honestamente, eu não sei o que passa na sua cabeça. Como psicanalista, eu sei o que passa na sua cabeça e eu posso dar um viés sobre isso. Mas em torno de me encurralou? Não, você nunca fez isso. Porque depois os caras fizeram corte, esse vídeo viralizou o corte. Certo. Aí foi tipo assim, ó. Então você tá falando que nessa casa aqui tem um espírito aqui. Como que isso ficou gravado em bits? Isso não fica gravado em bits. E, de novo, curioso, porque você nunca me levou na sua casa para mostrar isso para você. Você nunca ligou a câmera para chegar e falar, Rodrigo, eu quero que você analise o meu quarto. Mas você me julga pelos valores que você superficialmente vê. Espíritos não são gravados em câmeras. O que é percebido é por nós, pelo nosso corpo de energia. Mas falar com você, Gorgo, é uma total perda de tempo. Porque eu já expliquei isso em vários vídeos do meu canal. Mas você prefere bater na sua ignorância do que entender. É a mesma coisa que eu chegar para você, Gorgo, e falar que o seu Deus não existe porque você é cristão. Você chilica, grita, esbraveja, bate no peito, quer ofender. Academicamente, o seu Deus não existe. É a mesma coisa. Eu posso te provar por A mais B, dentro de várias impressões que você teve em sua vida, que qualquer pessoa pode perceber espíritos ao seu redor, energias ao seu redor. Mas nós entraremos então dentro do critério de crença, onde você vai ter a sua crença do cristianismo dizendo não existe isso, para a minha crença budista dizendo sim, dentro da minha crença é um viés. E dentro do budismo existe sim essa possibilidade. Quer provar? Você não pagou para isso. Curiosamente, Gaules pagou. Eu fui na casa do Gaules, mostrei. O Gaules depois fez um vídeo falando tudo que o Rodrigo falou é verdade. Rato borrachudo, uma pessoa acadêmica, uma pessoa que trabalha com engenharia, uma pessoa completamente pé no chão, ele me testou. Eu fui até a casa do Rato borrachudo, em live, e mostrei isso. Damiani, eu fui na casa do Damiani, mostrei do Guilherme Damiani, que tem um viés umbandista, qual foi descoberto na hora, pois eu não sabia, e ele tem a total percepção dos seres. Quando eu apontei onde eles estavam, o Damiani confirmou, falando sim, eles estavam lá. Muca Muriçoca, o querido Muca, no Groselha Talks, que é da Umbanda. Eu fui lá e mostrei lá onde tinha, fiz o desafio dele, ele acertou onde estavam os seres com a sua percepção. Daniel, do Lenda TV, quando eu vou gravar com o Daniel sempre me faz essa pergunta, tem espíritos aqui e tudo mais? Vamos sentir. O Dani e o irmão dele têm essa percepção, e eu mostro e eles realmente olham e falam, sim, é verdade. Tecmundo, um canal de tecnologia que fez um podcast comigo, e que então o rapaz que estava na minha frente abriu a câmera da casa dele e falou, olhando o meu quarto, o que você fala? Eu descrevo as energias que estão no quarto dele e ele ficou mudo. Em off, ele olhou e falou, o que você falou é real. Então, porque antes de você criticar, questionar, me ofender e claramente fantasiar coisas na sua cabeça, dentro da psicanálise é uma fantasia, realmente é um processo a ser entendido, você não contrata o meu serviço de descrição da sua casa em off, manda um e-mail, pede para sua mulher mandar um e-mail e contrata o serviço de análise de casa e pede para eu descrever todos os seus quartos. Mas isso ninguém faz. É mais fácil me ofender e buscar realmente destruir a minha imagem publicamente do que pagar para ver o meu serviço. Curiosamente falando, Gorgo, a minha base de clientes é gigantesca, porque muitas pessoas pagam e eles mesmos me testam. Pessoas comuns testam falando o que o Rodrigo descreveu, ninguém saberia.
Paga, cara. Ao invés de tentar me ridicularizar dentro do seu podcast, paga pra ver. Todas as pessoas que me atacaram na internet não pagaram. Aqueles que pagaram olharam e falaram, cara, eu quero de novo. O Lucas Lira foram 2, 3 vezes. O Damiani, Rato Borrachudo, o Gaulês, sabe? Eu tive até algumas análises em off de alguns youtubers muito famosos e ricos. Teve político que contratou meu serviço. Mas você prefere ridicularizar, né, Gorgo? Curioso. O que é pixel? Como é que você tá me falando que olha aqui no vídeo, ó, tem uma assombração aqui? Me explica isso. E ele ficou perplexo com a pergunta. Eu não fiquei perplexo em nenhum motivo, cara. Eu te explico totalmente como eu sempre expliquei em todos os vídeos. Eu acho que você precisa assistir novamente ao nosso Brain Talks. Simplesmente você está inventando, você está fantasiando. E isso também é visto dentro da psicanálise. Você cria a fantasia. Toma muito cuidado, porque isso pode beirar, sim, alguns problemas sérios de saúde. Nós temos a neurose, as psicoses, onde você transita, então, na falsidade. Você transita no seu ideal. Você transita no seu ideal versus a realidade. O que você está falando é simplesmente uma mera fantasia daquilo que você quer performar num Redcast. Em hipótese alguma, eu fiquei puto com você e eu respondo. Tanto o Sergião eu respondo, esse rapaz do Redcast eu detesto, nunca iria num Redcast que é misógino. Não. Tá? E você, Gorgo, eu já falei muitas vezes, já expliquei em diversos vídeos, e falar com você torna-se uma total perda de tempo. Porque o pior cego realmente não é aquele que assume a sua cegueira, mas é aquele que delira sobre os seus atos, não é? Aquele que não quer ver e entra completamente num mundo fantasioso. Você vive num mundo fantasioso, o qual eu tento explicar as coisas para você, mas você não entra na sua cabeça, não entra. Mas no seu cristianismo, acreditar num ser inanimado Deus é unânime. Questionar o seu ser inanimado Deus é deixar você furioso. Foi exatamente o que aconteceu no Brain Talks, Brain Games, sei lá como é que chamava. Tão óbvio, eu falei, cara, pra mim não faz sentido nenhum você gravar. E aí, ainda mais que teve uns outros vídeos que o pessoal mostrou ele assim, que ele fala, olha aqui, ó, nessa casa aqui, ó, tem um espírito passando aqui, eu estou sentindo uma energia pesada aqui. Aí pegaram esse mesmo vídeo e mostraram pra ele outro podcast, aí ele falou que tava aqui. Não, isso não aconteceu. Novamente, você fantasia as coisas. O que acontece é o seguinte, eu já expliquei isso e eu vou cansar novamente. Eu tinha mudado de apartamento, fui morar Francisco Morato, tá? Mudei de apartamento, eu precisava correr com os vídeos. Eu fiquei 9 horas gravando e até a minha luz, ela queimou e envergou. A lâmpada que eu utilizo para o meu spotlight envergou, porque eu gravei 9 horas. O último momento eu estava tão cansado, que eu já não estava muito bem para poder fazer isso. Eu escrevi um texto pedindo desculpa às pessoas e foi publicado isso no meu canal. E eu falei, eu vou refazer o vídeo porque eu não estava bem. E eu refiz o vídeo. Quando eu fui em podcasts, o Christian Figueiredo e o Master Podcast com o Vinheteiro, eles perguntaram, né, sobre as análises e tudo mais. Eu falei, gente, eu falhei em uma análise. Isso antes de ser objeto de uma ação judicial feita contra a pessoa, então, que me imputou charlatanismo. E essa pessoa perdeu. Eu falei, eu errei. Por quê? Porque eu tive um problema de saúde, eu estava exausto, eu precisava preencher tabela para conseguir os vídeos, porque eu estava numa mudança de 30 dias, estava tudo encaixotado e mesmo assim eu estava com o meu Mac aberto e gravando o vídeo. E eu errei. Eu assumi o meu erro, pois a gente percebe que as pessoas são humanas. Eu assumi o meu erro publicamente. Eu falei, eu vou refazer o vídeo com calma, pois eu errei. A consciência que foi identificada, ela trafegava na cozinha. A energia dela saía de um ponto para outro e ela se escondia dentro do armário da despensa. E eu falo isso. Então eu falo, ó, ela fica aqui. Aí no outro vídeo eu falei, ela transita de um lado para o outro e ela se esconde. Eu elucidei mais, eu dei mais pontos sobre isso. Esse vídeo, então, claramente, como as pessoas querem, porque querem atacar e destruir a imagem do próximo, foi objeto de ação judicial, o qual eu processei um indivíduo que me aplicou, então, um crime de charlatanismo, e essa pessoa perdeu judicialmente.
Veja, Gorgo, judicialmente falando, você acho que tem pouca experiência, né? A sua esposa é advogada, mas eu vou trazer algumas coisas aqui para a gente poder elucidar sobre o seu caso. Ele tinha tudo para chegar e falar, o Rodrigo é charlatão, é estelionatário, é mentiroso e tudo mais. Eu mostrei todos os meus documentos, mostrei quem eu sou, mostrei todo o viés religioso para a pessoa, para o juiz. E junto a esse inteirinho, o Ministério Público soltou uma nota dando-me, então, a proteção do Estado para fazer aquilo que eu faço hoje junto às pessoas do meu canal. A pessoa perdeu judicialmente. Então, veja, Gorgo, você tem uma desinformação. E você utiliza essa desinformação para tentar se vangloriar em um podcast, exaltando então a sua masculinidade, achando que você me encurralou. Eu não sei que mundo que você vive, Gorgo, mas você vive numa bela fantasia. E eu recomendo que você faça a psicanálise, que você realmente seja tratado por um psicanalista, porque você vive num vislumbre completamente fora da sua realidade. Eita lá. Tem esse vídeo. Isso, eu não tô inventando, tem esse vídeo. Aí cortaram tudo, jogaram no Twitter e já era. Eu não lembro como é que foi, mas eu tô falando assim, eu não lembro todos os questionamentos que eu fiz pra ele. Você não lembra de absolutamente nada, Gorgo. Nossa discussão foi somente se Deus existe ou não e por que você tem que ler a Bíblia literalmente, e eu explicando para você que a Bíblia não é vista literalmente. Ela tem que ser tratada dentro de uma hermenêutica. Foi aí que você se irritou, foi que você bateu na mesa e você desligou o podcast na minha cara. E eu fiquei somente conversando com o Caio. E o Caio ficou constrangido, agradeceu a minha presença e a gente desligou. Foi exatamente isso que aconteceu. Você agiu como um selvagem, como um primata, como uma pessoa que não tem diálogo. Eu estou aqui falando tranquilo, não estou me exaltando, estou explicando tudo para você, da mesma maneira que eu explicaria pessoalmente. Você agiu como um primata. Caio Botura ficou extremamente sem graça. E foi isso que aconteceu. Eu não aumentei a voz em nenhum momento contra você. Ao contrário, sempre te tratei com muito respeito. Eu sou cristão, tá certo? Mas se é um espírito tá passando, como que você filma? Você tem toda a razão. E aquilo lá passa, né? Pelos bits e é multiplicado. Isso aqui tá no servidor do YouTube. Então o espírito tá confinado no servidor. Novamente, você vê a ironia do mesmo, né? Quer dizer, quando o gorgonoide ele não sabe alguma coisa, ele trata com ironias. Isso é uma fuga da realidade, né? É o xiste, é tratar como piada, com o ridículo, tá? Então ele cria xistes, ele cria infelizmente, esse comportamento, né? Que dentro da psicanálise você olha e você fala, realmente é uma pessoa que tem dodói, que tem sérios problemas e que precisa de tratamento. O Serjão, eu já cansei de fazer vídeo chamando ele para gravar comigo, já cansei de falar para ele pra gente treinar, eu já cansei. Agora a vida segue. Do lado do YouTube, passando por fibra ótica. E porque, presta atenção, porque presta atenção, gente, não tem como isso acontecer, porque olha só, o Sérgio sabe o que é bits. Um byte tem 8 bits e tal, ou seja, aqui ó, se der a pausa aqui, esse pixel aqui é branco. Então ele está registrado num número. Então uma posição de memória lá, no segundo tal, no frame tal, esse pixel é branco. Ou seja... Eu vou acelerar porque esse discurso é tão idiota. Basta assistir o canal, basta me chamar para gravar. Basta ligar a porra da sua câmera do teu telefone celular e mostrar a sua casa. É só isso. Basta. Só isso. Pessoas que não são populares, são pessoas comuns, contratam meu serviço. Basta ver pelo depoimento dos pacientes. Basta ver pela análise que eu faço, a descrição que eu faço. Quantos espíritos eu já não identifiquei na casa das pessoas e as pessoas falaram, sim, era o meu avô, sim, era minha mãe que faleceu, sim, era meu pai, que é exatamente esse lugar onde ele ficava. Mas veja, eu estou discorrendo com um primata, eu estou falando com uma pessoa que realmente prefere ficar balbuciando e batendo no peito em um podcast, ao invés de pegar meu telefone e ligar e falar, ô Spook, eu gostaria muito de ver você em ação. Então é isso, cara. A gente volta, então, a princípios da ignorância humana. É isso. Então, isso está salvo nesse arquivo. Porque toda vez que ele vê esse arquivo, ele acessa essa informação. Mas como que essa informação é acessada só pelo cérebro dele? Você pode repetir isso em várias televisões. Ou seja, teria que ter um bit escondido lá gravando. Blá, blá, blá. Agora na internet, onde é que estava guardado? Tem uns bits escondidos dentro do arquivo, não tem 2G. Porque eu tava isso só? normal, mas o pessoal percebeu que não tinha como responder essas coisas. Aí eu tenho como responder todo o seu questionamento, Gorgonoide. A questão é, você tem como me ouvir ou você vai desligar o podcast de novo, putinho da vida?
porque foi o que você fez. Você estava tão putinho comigo que você desligou na minha cara. Você saiu da live, você desligou o podcast. Eu estava lá ainda falando e você desligou na minha cara a transmissão. Só ficou o Caio e eu. E o Caio ficou extremamente sem graça. E pelo que eu lembre, eu recebi até um e-mail do Caio. Então, assim, o que você fala são inverdades. O que você fala faz parte do seu mundo fantasioso, que você cria as suas alegorias e tem que ir num podcast para expor algo que eu poderia falar muita coisa a seu respeito. E, na verdade, eu vou falar muita coisa a seu respeito ainda. Comigo. Você conversou com esse cara alguma vez, Sérgio? Não conversei com o Spook House, cara. Não conversei. Eu fiz 2, 3 vídeos convidando o Sérgio para um bate-papo. E todos foram ignorados. Colocava ele em cópia, anexo lá, o arroba, o do flow dele e tudo mais. Não. Eu convidei o Sérgio várias vezes para treinar. Muitos inscritos falavam, puta, que legal, o Spook vai treinar com o Sérgio musculação. Na época que o Sérgio desafiou o Xandão para musculação, eu falei, porra, cara, me chama, cara. Bora treinar. Nunca fui respondido. Nunca. Eu gosto muito do Matheus, do canal Assombrado, é um cara maneiro. O Spook House eu nunca tive oportunidade de falar com ele não, cara. Mas ele defende os bagulho de presença, sabe? De espírito essa mesmo. coisa, energia, espírito, de negócio mal assombrado e tal. E objeto, tipo, o negócio tava no objeto. Não, cara, você também vive num mundo completamente fantasioso, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vamos entender sobre quem a gente fala. Quando a gente levanta um assunto, um tema num podcast, a gente tem que saber sobre quem a gente está falando. Quando as pessoas me perguntaram sobre Vic Vanilla, eu falei, eu não sei quem é Vic Vanilla. Fui atrás para saber quem é o Vic, o que ele faz, o que ele não faz, qual é a crença dele e tudo mais. E dentro de um viés religioso, o Vic tem alguns apontamentos muito bons. Vic tem. E eu fui estudar o Vic. Quando as pessoas falaram sobre Quimbanda para mim, falaram, pô, Rodrigo, não sei o que, e a Quimbanda? Eu falei, eu não conheço Quimbanda, eu fui médium de Umbanda e do espiritismo kardecista por 10 longos anos. Eu trabalhei como médium de incorporação, o que os 3 não sabem, mas tratam sobre a temática do Rodrigo Spook House. E aí, então, eu fui estudar sobre a Quimbanda. Peguei 2 relatórios acadêmicos, li, entendi a origem da Quimbanda, comecei a ver podcasts de Quimbanda, comecei a acompanhar a Quimbanda, para entender o que é a religião da Quimbanda, para ter propriedade academicamente para falar. É assim que funciona a vida. Quando a gente vai trabalhar um assunto ou uma pessoa, que essa pessoa esteja presente para se defender. Que essa pessoa esteja presente para falar o contraponto. Mas ridicularizar essa pessoa, não. Aí não, tá? Então o Gorgonoide, ele tem esse lado do xiste, da ironia, para ridicularizar aquele, então, que não concorda com ele ou que ele não concorda. Isso faz parte da natureza da ausência do superego do Gorgonoide. E eu vou explicar isso claramente dentro da psicanálise. Então quando você fala sobre uma pessoa, querido Red Pill, saiba o que ele é. Que nem eu fui pesquisar o que é Red Pill para saber qual é o seu viés. Quando uma pessoa, por exemplo, veste uma camiseta, aquele viés da camiseta é o que ele acredita. Eu estou com uma camiseta cinza, mas geralmente eu tenho uma mensagem engraçada, eu tenho imagens engraçadas nas minhas camisetas. Eu gosto disso. Ou eu gosto, ou eu utilizo então imagens de objetos que eu tenho, guitarra Ibanez, guitarra Jackson, Charvel, Fender, que são coisas que eu gosto. A gente defende uma bandeira baseada numa ideologia. Então, eu acredito que você, sendo Red Pill, você tem aquela ideologia, a qual é completamente incompatível com a minha. O que não tem um viés, então, de eu poder sentar com você e trabalhar qualquer temática, uma vez que eu não concordo com o seu viés. Agora, Sérgio dos Foguetes. Eu assisti poucos vídeos dele, eu não tenho opinião nenhuma sobre o Sérgio. Gorgonoide, infelizmente, quando a gente está no cenário da musculação, eu quero saber, por exemplo, campeonatos, eu quero saber sobre alguma coisa, acaba caindo no Gorgonoide. Então eu vejo o comportamento do Gorgonoide junto com o Jason. O Jason, ele pisa em ovos ao tratar certos assuntos com o Gorgonoide, porque ele fica nervoso, ele fica agressivo ao ser questionado. Foi exatamente o que aconteceu
no Brain Games, eu acho que era isso, o Brain Talks, o Brain Games, junto com o Caio Botura. Ele ficou extremamente agressivo ao ser contrariado. Basta as pessoas verem o vídeo. É simples. E aí vocês vão ver quem realmente tem razão. Quem estava tentando elucidar sem aumentar a voz, sem aumentar a agressividade. E vocês veem, ele me coloca como um inimigo. Eu não tenho inimigos. Eu acho que somente uma pessoa de cérebro bem inferior é que predetermina inimigos. Nós estamos em 2024. Inimigos? Cara, desculpa. Eu acho que você tem algum problema e você precisa de tratamento. Eu não tenho inimigo nenhum. As pessoas podem não gostar de coisas que eu falo, mas não se predetermine a inimizade. Tanto que eu chamei o Serjão, que é um cientista, para treinar comigo várias vezes. E nunca tive resposta. Várias vezes, eu fiz vídeo até com outras pessoas de outras áreas, para mostrar realmente o que acontece. Eu não tenho inimigo nenhum. E o fato de eu utilizar-se da lei para, então, ter um árbitro para dizer, olha, excelência, ele está me chamando de charlatão. Eu gostaria de uma opinião, então, da justiça. A justiça vai lá e vira para o cara e fala, amigo, ele não é charlatão. Foi o que aconteceu. Se você falar que ele é charlatão de novo, ele pode processá-lo novamente e você pode pedir 50 mil reais, que eu darei. O uso da justiça para ter, então, um árbitro dizendo, olha, sim e não. Você não é meu inimigo, Gorgonoide, e nunca foi e nunca será. Somente idiotas criam inimigos. A vida, ela é rápida. Ao passar dos olhos, eu já estou com 50 anos de idade, cara. É sério que você vai ficar brincando de clubinha de quem é amigo, quem é inimigo? Quanta infantilidade, cara. Quanta infantilidade. Eu senti, Não, se for uma coisa física, se for uma coisa física... Não tem nada de tocar no objeto. Eu nunca toquei num objeto para predeterminar coisas. O fato é o seguinte, eu sou budista. O budismo tibetano acredita, sim, em consciências de pessoas que faleceram. Eu trabalhei 10 anos em centro de Umbanda e do kardecismo. Trabalhei como médium de incorporação. Eu vi fenômenos acontecendo. Eu tive experiências que realmente me trouxeram dentro de um princípio da minha fenomenologia vista como um acadêmico. São fenômenos que aconteceram na minha vida que me colocaram dizendo, cara, tem coisas que eu não sei explicar. Aconteceram fenômenos reais na minha vida que eu olhei e falei, não tem como explicar. E eu apresentei isso para diversas pessoas, acadêmicas e não acadêmicas, religiosas e não religiosas, eles falaram. Tem coisas aqui que realmente não tem uma explicação. Quando eu, então, passo a gravar fenômenos na minha casa por meio do áudio, eu peço para um engenheiro de áudio olhar. Um engenheiro de áudio, que é o Célio, que é cético dentro desse critério, e extremamente profissional, ele fala, tem coisas e não tem coisas. Mas os três me desconhecem por completo. Por completo. Eles desconhecem religião, eles desconhecem o princípio da fenomenologia, eles desconhecem elementos de crença, credo, rito, mito, eles desconhecem absolutamente tudo. Mas se predispõem, então, a ridicularizar uma pessoa que não está lá para se defender. Eu vi no objeto aqui, o negócio me falou tal coisa. Eu não Que tenho isso, isso, velho? você deve ter percebido, eu tento ser cético, no sentido de, se é uma coisa física que ele falar que tá vendo alguma coisa, eu não tenho, ele pode ser esquizofrênico. Eu falei uma palavra, acho que ele ficou bravo. Esquizofrenia é uma doença. Se você me imputa esquizofrenia, aí eu vou fazer questão de lhe processar. Se você me imputar a esquizofrenia, Gorgonoide, eu faço questão de te levar, então, para um juiz, seja até mesmo criminal, e você, então, vai ter que se justificar sobre isso. E, novamente, quando você imputa uma enfermidade a uma pessoa, você tem que ter um respaldo para isso. Qual é o seu respaldo? É engenharia civil? Veja, eu trabalho como psicanalista. Eu tenho pós em psicologia, neurociência, neuropedagogia, neuropsicologia. E quanto você estava falando de mim em podcast e ganhando dinheiro em outros podcasts, eu estava fazendo pós-graduação, cara. O que, de novo, né, você vê a ridicularização por parte até do Serjão, que poderia ser um pouco mais inteligente. Só nessa brincadeira, o Gorgonoide, enquanto você me ridicularizou ao longo desses anos e foi monetizando o seu canal por meio de fofoca maromba, eu fiz só de pós-graduação na área da saúde.
neuropsicologia com ênfase em reabilitação cognitiva, terapia cognitivo-comportamental, neuropsicologia, cuidados paliativos, análise comportamental aplicada ao autismo, psicopedagogia com ênfase em educação especial e inclusiva. Tudo isso eu tenho certificado, tá? Auditoria em saúde, MBA em auditoria em saúde, gestão estratégica na saúde pública, psicopedagogia clínica institucional, psicologia da educação, psicopedagogia, análises clínicas e microbiologia, metodologia do ensino e da biologia, biologia celular e molecular, neuropsicopedagogia, transtorno de espectro autista, psicanálise e psicologia, psicanálise criminal, psicobiologia, avaliação psicológica e psicobiologia diagnóstica, neurociências e aprendizagem. Isso tudo na área da saúde, cara. Tudo registrado pelo MEC em 3 universidades. 3 universidades eu fiz esses cursos. Não somente isso, Gorgo. Eu também fiz História das Religiões, História e Cultura Afro-Brasileira, Metodologia de Ensino de História, Metodologia de Ensino de Filosofia e Sociologia, Religiões Comparadas, Ciências da Religião, História do Cristianismo, Teologia Comparada, Ensino Religioso, Teologia Sistemática, Antropologia da Educação, História Antiga, Medieval e Contemporânea, História Geral, Sociologia, Teoria da História e Historiografia. Tudo isso eu tenho. Mas não obstante a isso, Gorgo, eu também fiz Direito Obrigacional, Direito Constitucional, Ciências Políticas, Docência e Ensino Superior, Perícia Criminal, Fundamentos do Direito e Teoria Geral do Estado. Tá? Eu tenho pós-graduação em Direito. O que eu posso fazer é escrever petição e processá-lo junto ao Juizado Especial. Então, quando você trata sobre essa temática da esquizofrenia, a esquizofrenia é uma doença muito séria. Sair simplesmente jogando esquizofrenia por aí, eu sinto, cara, eu posso lhe processar e pedir para que você comprove isso em juízo. E eu lhe garanto, você perde. Você perde. Ou você pode ser esquizofrênico ou você realmente está vendo uma coisa que eu não consigo ver. Você pode ter um dom, cara. Eu não tenho como provar. Não tem como provar que Deus não existe. Agora gravar. Tem como provar que Deus não existe, sim, cara. Tem. Basta você ler Tyson, basta você ler, então, aqueles que academicamente trazem o conceito de Deus para os hebreus, e depois o Deus para o cristão, quando ele ressignifica. Mas eu não vou te dar aula de teologia, já que eu tenho pós-graduação nessa área, e você é simplesmente um engenheiro civil. É mais difícil, né, Gorgo? Veja, para a gente poder falar sobre as coisas, a gente tem que ter lugar de fala. E, novamente, se você quer realmente comprovar o meu dom, paga. Contrata. Paga. Tudo bem? Aqui não dá, né? Não dá, grava, não dá, porque meu Pix tá no celular. Aí eu peguei e mandei pelo WhatsApp. Pô, por onde tá passando esse espírito? É isso mesmo. Entendeu? É foda. Não, não é. A foda é a ignorância dos 3. E veja, o Serjão, que é uma pessoa, então, que vai junto com os outros, não é? A Maria vai com as outras, deveria ser um pouco mais inteligente e me questionar. Basta isso. Pega o telefone e fala, pô, Spook, eu vi um vídeo, cara, eu dentro da área acadêmica, fiquei com dúvida. Podemos conversar? Com o maior prazer, Serjão. O que você quer? Quer sentar, a gente toma um café, a gente conversa, troca uma ideia? Com o maior prazer do mundo. Mas vocês me tratam como um bicho. E o que eu estou vendo são 3 bichos balbuciando sobre a minha pessoa sem eu estar presente. É isso. Se quer questionar, chama. Chama, porque ouvir as mentiras do Gorgonoide não dá, cara. Não dá. E novamente, eu não estou aumentando a voz. Mais um. Cadê? O pessoal mandou. Sérgio, Cara, e o Metallica? Você tem que fazer live Pix, cara. Metallica? É, que já fez show na Antártica. Já fechou a Antártica, é um show super legal, tem no YouTube. Vou ver depois. Que é um show que todo mundo tá de fone de ouvido, porque eles não podiam. Segundo, o YouTube pega 35% do seu... Dá licença. Acabou? Live Pix. A do canal. Então, assim, se a pessoa quer participar do sorteio, é R$20. Acabou, é isso? Ah, então ele faz sorteio? Esse valor, e o acima de um valor menor lá participa do sorteio. O sorteio só pode fazer Caixa Econômica Federal, tá? Se você faz outros sorteios que não sejam autorizados, é crime. Mas eu vou fazer um vídeo, então, já que o Gorgonoide me desmascarou, acho que é meu direito, meu dever, então, mostrar certas coisas sobre o Gorgonoide. Eu vou deixar isso para o próximo vídeo, porque foram quase 1 hora, e de novo, Serjão, se você quiser falar comigo, seja, direto, pega o telefone, liga e fala, Spook, cara, eu vi um vídeo teu, você tá acessível pra gente bater um papo?
e a gente conversa. É assim que pessoas adultas se resolvem, tá? Adultos se resolvem dessa maneira. Criança fica no seu clubinho balbuciando ignorância. Isso sim, isso é clubinho da machosfera, da lacração. Se você quer resolver uma coisa comigo, pega o telefone e a gente conversa. E eu posso ir na sua casa e eu mostro para você as coisas. Eu faço você ter as percepções, eu faço você despertar a consciência para uma coisa muito mais legal. É um enorme prazer, eu não tenho problema nenhum. Gorgonoide, se alguém assistiu o Brain Games, onde o Gorgonoide então me entrevista junto com o Caio Botura, qual ele desligou na minha cara e até fez propaganda de barrinha de cereal utilizando então do podcast da minha imagem, sem a minha autorização, para divulgação de qualquer marca ou produto, usando então a minha imagem, o que eu não autorizo, então não comprem barrinhas, não comprem nada junto a pessoas que usaram a minha imagem para comercializar os seus produtos, tudo bem? Não tenho diálogo. E se ele insistir nesse critério da esquizofrenia, vai ser um enorme prazer te levar até o judiciário Gorgonoide e fazer com que então você esteja na frente de um juiz que irá lhe mostrar que o que você está fazendo é errado. Converse com a sua esposa, tá bom? Fica a dica, sua esposa é advogada e aí converse com ela. Se quiser, eu converso com a sua esposa e mostro meus documentos, mostro a autorização que eu tenho do Ministério Público, junto da autorização legal para fazer o que eu faço. Mas é isso. Eu vou continuar esse vídeo e aí a gente vai ver quem desmascarou quem, porque está na hora de eu mostrar então o desmascarar do Gorgonoide. Então é isso, eu agradeço a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma página que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.